Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Iniciando a nossa leitura diária desta noite, continuando no tema da semana, ao que vencer. Hoje, continuando a carta de Pérgamo, estaremos lendo os versículos de número 14, 15 e 16 no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos à leitura de hoje. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Já lemos, né, irmãos, que essa espada não é uma espada literal, vimos no vídeo de ontem, mas sim a palavra do Senhor. E hoje vemos que, mesmo eles, no versículo 13, o Senhor falando que eles eram fiéis, que eles não renunciaram ao nome mesmo ante a perseguição, o Senhor aqui aponta duas falhas. E duas falhas grandes, porque o Senhor termina dizendo: arrependa-se, porque senão virei em breve até você. O Senhor está dando uma determinação de arrependimento e dizendo que muito em breve o Senhor irá a eles com a espada da sua boca, com a sua palavra. Então vamos ver o que Jesus disse: contra ti tenho algumas coisas, pois tens aí quem sustentam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Se você lembra, na nossa terceira semana, quando nós falávamos, na nossa segunda semana, quando nós falamos da carta de Éfeso, nós falamos e explicamos sobre os nicolaítas. Se você não se lembra ou perdeu esse vídeo, no nosso YouTube tem a playlist com todos os vídeos da segunda semana e falando e explicando sobre a origem, de onde vieram os nicolaítas. Mas aqui no 14 cita Balaão. Balaão, irmãos, era filho de Beor, oriundo de Pitor, nas margens superior do rio Eufrates, nas terras de Arã. Balaque, rei dos Moabitas, era filho de Zippor. Após a vitória dos israelitas sobre os amorreus, Balaque temeu sobre o seu povo, por causa do que Deus tinha feito destruindo os amorreus. Então ele manda chamar a Balaão, que era mais um adivinho, feiticeiro, cartomante mercenário do que profeta de Deus. Você pode ver no livro de Josué, capítulo 13, versículo 22. A fim que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas o plano não deu certo, porque Deus usou Balaão, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou o povo. Você pode ver também em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 4 e 5. Balaão havia recebido uma grande recompensa e precisava fazer alguma coisa para agradar a Balaque. Como ele fracassou no propósito de amaldiçoar o povo, ele tentou aconselhar os moabitas a separar o povo de Israel, conduzindo eles à imoralidade e a falsos deuses, a cultuar falsos deuses. Você pode ver no livro de Números, capítulo 31, versículo 16. Balaão aconselhou as mulheres moabitas que se misturassem aos homens de Israel, a fim de fazê-los pecar contra Deus. O resultado foi catastrófico. Deus enviou uma praga que matou mais de 24 mil homens de Israel e ainda ficou irado contra o povo, levando a guerra contra os midianitas, moabitas, onde foram mortos seus reis, e também Balaão, em Números 31, versículo 8. Balaão, portanto, é um símbolo de avareza, mercenarismo, idolatria, promiscuidade religiosa, tornando-se um tropeço para o povo de Deus. Sua doutrina envolve mestres e pregadores que não possuem uma vida no altar de Deus. São profissionais religiosos. Olhe bem essa palavra. Profissionais religiosos e muitos carnais. Não possuem
o fruto do Espírito, apenas os frutos da carne. Os balaonitas na igreja de Pérgamo eram aqueles crentes que participavam de reuniões a ídolos, cultos pagãos, como se não houvesse nenhum problema. Tais crentes afrouxaram as rédeas da doutrina, com a argumentação de um pouquinho não faz mal. Só que nós sabemos, né, irmãos, no livro de Tiago 4, versículo 4, diz assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, nem que seja um pouquinho só, tem problema sim. No versículo 16, quando Jesus diz, arrependa-te, senão virei contra ti sem demora, o anjo da igreja era responsável pelo que acontece dentro da igreja. Aquele pastor aceitava o convívio dos balaonitas e dos nicolaítas dentro da igreja, ou pelo menos não batia de frente com eles. Isso pode se deduzir pela expressão, tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Jesus estava decidido a eliminar o joio sem demora. Jesus não aceita amizade com o mundo. Nós temos que ser separados do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. É inconcebível que um povo tal qual Israel, que tem tantas experiências com Deus, desde as pragas do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, experiência no Sinai, peregrinação no deserto, fosse praticar tais coisas induzido por Balaão. Incrível e inconcebível. Tinham experiências de sobra a respeito de Deus. Mas qual o que caíram em pecado, e em pecado grande diante de Deus, isso custou tão caro para Israel? Comeram comidas sacrificadas a ídolos, se prostituíram com mulheres da terra, entregando-se à prostituição. Você pode ver em Números, capítulo 22 ao 25. Do capítulo 22 ao capítulo 25. Balaão também pagou caro. Você pode ver que eles morreram a fio de espada, no livro de Josué, capítulo 13, versículo 22. É exatamente o que acontecia com os crentes de Pérgamo. Sujaram suas roupas em troca de nada, porque o mundo não tem nada a oferecer, tudo no mundo é ilusão. Propaganda falsa, no mundo tudo é passageiro. Só que Deus tem compromisso com os fiéis. No Salmo 37, versículo 25, Jesus diz, fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. No versículo 16, a parte final, Jesus diz, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus não aceita entre seu povo, preste bem atenção, não é aceito adivinhações, curandeirismo, avareza, feitiçaria, idolatria, promiscuidade, nem tampouco um caminho largo de portas largas. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus combaterá cada um que defende a tolerância do pecado, e cobrará da liderança da igreja posição contra eles, pois Deus chamou todos à santificação. Deus espera que cada um de nós faça a sua parte. Deus se agrada da fidelidade do seu povo, mas ao vencedor de Pérgamo, Jesus tem uma promessa. E essa será a nossa leitura de amanhã, onde encerraremos a carta a Pérgamo no versículo 17. Que Deus te abençoe, medite nesse texto. Veja que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, muitas vezes temos que rever aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que fazemos, aquilo que vestimos, porque só um pouquinho faz mal sim. Através de um pouquinho que pode vir um grande preço para as nossas vidas. Que possamos ser fiéis
aprender a palavra do Senhor para andar em fidelidade com Deus. Que Deus te abençoe, podendo compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva para que você receba a notificação dos próximos vídeos. Lembrando que também no nosso canal temos a playlist da semana 1, 2, 3, essa é a 4ª semana. Então, tire um tempo para orar e meditar. Até amanhã. Obrigado por estar conosco até aqui. Obrigado. Amém.